Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos aqui para um vídeo rápido falando sobre algumas dicas importantes sobre métricas, sobre formas de calcular alvos, dependendo da formação gráfica. Tem vídeos aqui no meu canal que eu falo num curso sobre iniciante aqui. Eu falo especificamente sobre figuras gráficas, bandeiras, né, que eu gosto muito. Então eu vou estar falando brevemente alguns detalhes técnicos de como traçá-las e alguns detalhes também sobre ranges, que a gente chama, né? Ranges são métricas matemáticas. Vou dar um exemplo aqui no gráfico do dólar, do mini dólar, para ser mais exato, um gráfico de 5 minutos, só para vocês entenderem aqui rapidamente o que eu estou falando. Ser bem breve. Vocês podem observar que o preço ele fez esta pernada de alta, ele corrigiu e depois continuou subindo. Neste momento, observamos aqui uma espécie de bandeira. Aqui vem o nosso primeiro passo, pegar a ferramenta do Profit e marcar a nossa bandeirinha aqui. Topo com topo, fundo com fundo, básico. Aí que vem o grande detalhe. Tem muita gente que confunde. Na hora de traçar o tanto que ela vai subir, aprendemos que você deve pegar o fundo que iniciou a pernada, que no caso era aqui, até o topo, pegar toda esta amplitude e replicá-la para cima. Porém, aí que está a diferença. Na hora de replicar, eu já vi gente ensinando na internet que você teria que replicar do momento do rompimento ou do fundo que antecedeu o nosso rompimento. Então, eu diria que não há certo e não há errado. Tá bom? Porque é assim, se você traçar desse fundo até o topo, eu ensino para vocês que o correto, essa linha vertical é bem difícil de pegar, né? Seria traçar do fundo do rompimento. Então, podem ver aqui, ó. Vou deixar ela inclinada, porque depois é mais fácil. Ó, a gente está traçando ela do fundo até o topo. Então, o correto é do fundo que anteve o rompimento, né? Até o topo. Antecedeu, melhor dizendo. Eu usei errado a palavra, perdão. Tá vendo? Olha como isso funciona, gente. Então, a gente replicou toda esta pernada para cima. A segunda maneira, que algumas pessoas ensinam, é o quê? Do fundo, você coloca na base da bandeira. Eu já vi gente ensinando assim, porém eu não gosto. Eu acho que funciona também, porém eu prefiro a outra maneira, como eu acabei de explicar. Aí que vem o detalhe. Você iria colocar a partir do rompimento, o exato local que rompeu. Tá vendo? Ó? Basicamente foi bem parecido o alvo. Nesse caso aqui, podemos dizer que até foi um pouquinho mais perfeito, né? Ó. A gente coloca bem em cima aqui de onde rompeu, ó. O que aconteceu? Perfeitamente aqui, ó. Por mais que ele tenha ido depois, ele segurou exatamente aqui nesse candle. Há uma precisão enorme nesse momento? Há. Porém, eu prefiro fazer da outra maneira. Você viu que a gente conseguiu pegar um pouquinho mais de pontos. Por mais que o preço tenha voltado um pouco aqui, quem faz alvos mais longos e aguenta ver o preço andando aqui para trás um pouquinho, compensaria alguns pontos a mais a outra maneira. Uma outra situação interessante, fugindo um pouco da bandeira, que eu vou dar um toque para vocês aqui, uma coisa bem simples, porém eu não vejo muita gente falar disso. Seguinte, esta região aqui, ó, teve a bandeira e o preço ficou embolado um pouco aqui antes de continuar rompendo. Pega a mínima de toda essa região que embolou o preço aqui, ó. Vocês podem ver que depois que rompeu, ó, ele fez o pullback nela, corrigiu nela e depois foi embora. Pega toda essa região do topo até a mínima, tá vendo só? E replica isso para cima. Tá vendo? Eu peguei daqui até aqui e repliquei de onde era o topo, virou a base até em cima. Também funcionou com o nosso alvo. Vocês estão entendendo a perfeição disso também? É uma maneira de calcular. Daqui até aqui, por exemplo, o que aconteceria? Isso é uma forma de trabalhar com ranges, né, com zonas. A gente replicaria para cima. Ó, finalizou o dia, mas estava quase buscando. Então, isso são métricas matemáticas. Isso se enquadra bastante também dentro da minha estratégia que eu ensino aqui no canal, dos 3 soldados, onde a gente pega a nossa Fibonacci
e refaz o cálculo dela para ter 4 ranges para trabalhar dentro, né? Que ficaria traçada de uma forma bem específica. É a mesma coisa, a gente replica esse tanto para cima e replica esse tanto para cima e vai fazendo as zonas de operação. Isso funciona em diversos momentos, lógico. A gente tem que saber ponderar. Não foge muito de Fibonacci. Fibonacci também são métricas matemáticas, porém alguns outros cálculos, né? Só mais um exemplo aqui no índice, só para vocês verem bandeira. Eu vi um momento meio exato aqui que eu queria explicar para vocês um detalhe. Olhem aqui. O que ele fez aqui? Ele deixou esta bandeirinha vindo dessa pernada. O que a gente faz? Pega a range, né, do fundo até o topo. Melhor dizendo, a gente poderia pegar este fundo aqui até o topo. Tá vendo que é uma pequena diferença? A gente pegar este fundo ou este fundo. Aí tem gente que vai dizer que o certo é este fundo aqui, tem gente que vai dizer que o certo é esse. Porém, eu acho que é interpretativo. Cada trader enxerga de uma maneira, então é interessante a gente saber todas e saber filtrar o que funciona mais para a gente. Se a gente usar essa até essa, a gente vai ter um alvo maior. Mas, via de regra, qual que é o fundo que antecedeu a pernada? É um alvo menor, esse fundo, ó, porque esse candle estava mais alto, esse fechou mais baixo, fez a mínima mais baixa, depois continuou subindo, mínimas ascendentes. Então eu acharia mais sensato você traçar deste fundinho aqui até a máxima, vendo o candle que rompeu aqui do fundo, teria dado um alvo. Foi onde ele embolou o preço. Às vezes vai fugir uma métrica ou outra, vai mudar um tantinho assim, mas, gente, o que importa é a gente, dentro de um contexto, saber traçar nossos alvos, tá bom? E saber trabalhar em cima disso. Métricas matemáticas, então tudo que o preço dá aquela embolada, faz um pouco de acumulação, assim, você pega da mínima até a máxima e continua replicando, por exemplo. Tá bom? Isso se chamam ranges. A gente vai replicando os ranges, ó, tá vendo? Eles vão dando de encontro com regiões importantes. Desenhei a grosso modo aqui, mas às vezes eu estou com preguiça de modificar a fibra, eu faço até isso, ó, desenho assim, ó, simplesmente uma linha e vou fazendo isso, ó. Pode ver, eu repliquei para cima, onde ele bateu aqui. Se a gente continuasse replicando, ó, ele bateu aqui bem nessa linha, né? Se a gente continuasse replicando, ó, ia dando alvo aí, e a gente ia trabalhando dessa maneira. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. A gente tem que aprender a traçar métricas matemáticas, utilizando Fibonacci, utilizando bandeiras, figuras gráficas, enfim, utilizando a forma que convém mais a cada um. Porém, o importante é a gente saber calcular. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Boa sorte e fiquem com Deus.